Antes de qualquer palavra sair dos nossos lábios, antes mesmo de começarmos esta oração, eu quero te fazer uma pergunta muito sincera. Você tem percebido o que está acontecendo dentro da sua mente? A Bíblia nos ensina em Provérbios 23:7 que assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Isso significa que aquilo que você alimenta em pensamento está moldando quem você está se tornando. Não é apenas o que você faz que define sua vida. É o que você pensa quando ninguém está olhando. Desde o momento em que você acorda, sua mente já está trabalhando. Pensamentos sobre responsabilidades, preocupações, lembranças, inseguranças, expectativas. Mesmo nos momentos mais simples do dia, sua mente continua ativa. E a grande questão é: esses pensamentos estão fortalecendo sua fé ou drenando sua paz? Muitas batalhas que enfrentamos não começam do lado de fora, mas dentro de nós. Às vezes o maior conflito não é financeiro, não é familiar, não é físico, é mental. São aquelas vozes silenciosas dizendo que você não é capaz, que nada vai mudar, que Deus está distante. Muitas das lutas que enfrentamos não começam do lado de fora. Elas começam dentro. Às vezes o maior campo de batalha não é visível. É aquele pensamento insistente dizendo que você não é suficiente, que nada vai mudar, que Deus está em silêncio. Mas hoje, o Senhor quer lembrar você de algo poderoso. Ele se importa com a sua mente. Ele se importa com a sua mente. Ele deseja renovar seus pensamentos e devolver a sua paz. E se você crê que Deus pode começar essa transformação agora mesmo, escreva nos comentários: Senhor, renova minha mente. Talvez você esteja vivendo dias em que sua mente não descansa. Pensamentos repetitivos, cenários negativos, lembranças que machucam. E quanto mais você pensa, mais parece que fica preso em um ciclo difícil de quebrar. Mas ouça isso com atenção. Você não foi chamado para ser refém da sua própria mente. Em Cristo, você recebeu autoridade para direcionar seus pensamentos. Você pode interromper a mentira e substituí-la pela verdade. Pode calar a acusação e declarar a promessa. Pode escolher confiar mesmo quando o medo tenta gritar mais alto. Hoje é dia de começar a vigiar o que você permite crescer dentro de você, porque aquilo que você alimenta se fortalece. Se você alimenta a fé, ela cresce. Se alimenta o medo, ele domina. E se você decide hoje alimentar a verdade de Deus acima de qualquer mentira, declare nos comentários: eu escolho pensar como Deus pensa. A Bíblia nos revela algo muito claro em 2 Coríntios 10:5. Nós devemos levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que a nossa mente é um campo de batalha real. Existe uma guerra silenciosa acontecendo, e muitas vezes ninguém vê, mas você sente. Quantas vezes um simples pensamento mudou completamente o seu dia? Uma lembrança negativa roubou sua alegria, uma insegurança travou sua coragem, uma preocupação tirou seu sono. É assim que as fortalezas começam, não de uma vez, mas pouco a pouco, pensamento após pensamento. Mas Deus não nos deixou desarmados. Ele nos deu sua palavra como espada, seu espírito como consolador e sua verdade como escudo. Quando o pensamento diz: você não vai conseguir, a palavra responde: tudo posso naquele que me fortalece. Quando a mente sussurra: você está sozinho, o Senhor declara: nunca te deixarei, nem te abandonarei. Você não precisa aceitar todo pensamento como se fosse parte de quem você é. Pensamento não é identidade. Pensamento não é destino. Pensamento pode ser confrontado, substituído e transformado. Hoje o Senhor está te ensinando a não deixar a sua mente vagar por lugares que roubam sua paz. Ele quer que você aprenda a reconhecer a voz dele, uma voz que conduz com amor, não com condenação, que corrige com graça, não com medo. Se você decide hoje
lutar essa batalha com as armas espirituais que Deus te deu, escreva nos comentários: minha mente pertence ao Senhor. Talvez o que mais tenha te cansado ultimamente não seja o trabalho, nem as responsabilidades, nem as pessoas ao seu redor. Talvez seja o barulho constante dentro da sua própria mente. Pensamentos que não param, cenários que você cria antes mesmo de acontecerem, conversas que você revive dezenas de vezes, preocupações que ainda nem se tornaram realidade, e sem perceber, você começa a viver mais dentro da sua cabeça do que no presente que Deus colocou diante de você. Mas hoje o Senhor quer acalmar essa tempestade interna. Ele não quer que você viva em estado de alerta o tempo todo, esperando o pior. Ele não quer que sua mente esteja sempre antecipando perdas, fracassos ou rejeições. Deus é um pai que traz segurança, não confusão. Quando você entrega seus pensamentos ao Senhor, algo começa a mudar. A ansiedade perde força, o medo começa a diminuir. A paz, que antes parecia distante, começa a ocupar espaço. Não porque os problemas desapareceram, mas porque sua confiança foi reposicionada. Talvez você tenha desenvolvido o hábito de esperar sempre pelo pior para não se decepcionar. Mas fé não é se preparar para o fracasso. Fé é confiar que, independentemente do que aconteça, Deus continua no controle. Hoje, entregue a Ele essa mente acelerada. Entregue as preocupações repetitivas. Entregue o excesso de análise, o medo do amanhã e o peso das lembranças. E se você deseja que Deus traga calma à sua mente agora mesmo, escreva nos comentários: Senhor, acalma meus pensamentos. Existe um detalhe espiritual que muitas vezes ignoramos. Os pensamentos que você aceita hoje se tornam as crenças que governam sua vida amanhã. Tudo começa pequeno. Uma dúvida aqui, uma insegurança ali, um medo aparentemente inofensivo. Mas quando não são confrontados, esses pensamentos criam raízes profundas. Talvez você tenha começado a acreditar que não é bom o suficiente. Talvez tenha aceitado a ideia de que sempre será assim, que nunca vai mudar, que certas promessas de Deus não são para você. E aos poucos, essas ideias começaram a moldar suas atitudes, suas orações e até seus sonhos. Mas escute isso com atenção. Deus nunca planejou que você vivesse limitado por pensamentos que não vieram dele. O Senhor não planta medo no seu coração. Ele não alimenta vergonha. Ele não sussurra fracasso. A voz de Deus gera fé, esperança e direção. Hoje é dia de examinar o que você tem permitido crescer dentro da sua mente. Quais pensamentos você tem repetido com tanta frequência que já parecem verdade absoluta? Quais frases você tem dito para si mesmo que não refletem o que a palavra diz ao seu respeito? Quando você começa a substituir mentiras por promessas, algo poderoso acontece. Sua postura muda, sua confiança aumenta, sua forma de reagir às situações se transforma. Se você decide hoje arrancar toda a mentira da sua mente e plantar a verdade de Deus no seu coração, declare nos comentários: eu rejeito toda mentira e abraço a verdade de Deus. Agora, antes de continuarmos, eu quero que você respire fundo por um momento, porque existe algo muito importante que precisa ser dito. Renovar a mente não é um evento único, é um processo diário. Romanos 12:2 nos ensina a não nos conformarmos com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Perceba que não é apenas uma melhora superficial, é transformação, é mudança profunda. É deixar para trás padrões antigos de pensamento e permitir que Deus construa algo novo dentro de você. O mundo constantemente tenta moldar sua forma de pensar. Notícias negativas, comparações nas redes sociais, opiniões alheias, críticas, pressões. Se você não vigiar, sua mente começa a absorver tudo isso como verdade absoluta.
E quando você menos percebe, está vivendo baseado no que o mundo diz, não no que Deus declarou. Por isso, renovar a mente exige intenção, exige decidir qual será a primeira voz que você ouvirá ao acordar. Exige escolher a palavra antes das preocupações. Exige silenciar ruídos para escutar o Espírito Santo. Talvez você tenha permitido que o medo ocupasse espaço demais. Talvez a ansiedade tenha se tornado comum. Mas hoje o Senhor está te chamando para um novo padrão mental. Um padrão de fé, de confiança e de esperança. A transformação começa quando você decide que não aceitará mais pensamentos que não estejam alinhados com o coração de Deus. E se você deseja viver essa transformação diária, escreva nos comentários: eu escolho ser transformado pela renovação da minha mente. Existe algo libertador que você precisa entender hoje. Você não é os seus pensamentos. Você é filho de Deus. Pensamentos podem passar pela sua mente, mas eles não definem sua identidade, a menos que você permita. Quantas vezes você já se rotulou por causa do que pensou? Sou fraco, sou ansioso, sou inseguro. Mas esses rótulos não vieram do céu. Eles nasceram de momentos de dor, experiências difíceis ou palavras que alguém disse sobre você. E com o tempo você começou a acreditar que isso era quem você realmente é. Mas Deus não te chama pela sua fraqueza. Ele te chama pelo propósito. Ele não te define pelo medo que você sente, mas pela fé que Ele colocou dentro de você. Mesmo quando sua mente vacila, sua identidade permanece firme nas mãos dele. O inimigo tenta confundir você, fazendo parecer que o pensamento é parte da sua essência. Mas não é. Pensamentos são sugestões. Sua identidade é estabelecida por Deus. E quando você começa a separar uma coisa da outra, algo poderoso acontece. Você para de se condenar por pensamentos que nem sempre escolheu ter. Hoje é dia de rejeitar todo rótulo que não vem do Senhor. Você não é a ansiedade que enfrentou. Você não é o erro que cometeu. Você não é a dúvida que surgiu. Você é escolhido, amado e sustentado pela graça. Se você decide hoje se enxergar como Deus te enxerga, escreva nos comentários: eu sou quem Deus diz que eu sou. Agora, eu quero que você pense em algo muito prático. O que tem ocupado mais espaço na sua mente ultimamente? Porque aquilo que ocupa espaço constante começa a moldar suas emoções, suas decisões e até sua fé. Filipenses 4:7 declara que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Perceba isso. Deus não promete apenas guardar o seu coração. Ele promete guardar a sua mente. Isso significa que existe uma proteção sobrenatural disponível para você. Mas essa paz não invade onde não é convidada. Ela se manifesta quando você decide confiar, quando você entrega o controle, quando você para de tentar resolver tudo sozinho e começa a descansar na fidelidade do Senhor. Talvez você esteja acostumado a viver em estado de preocupação constante, sempre antecipando problemas, sempre imaginando o pior cenário. Mas Deus não te criou para viver assim. Ele te chamou para viver em confiança. Imagine como seria acordar e, antes de qualquer preocupação surgir, você declarar: minha mente pertence ao Senhor. Imagine enfrentar desafios sabendo que sua paz não depende das circunstâncias, mas da presença de Deus. Hoje, entregue novamente sua mente ao Senhor. Permita que Ele seja o filtro dos seus pensamentos, o guardião da sua paz e a voz mais alta dentro de você. E se você deseja que a paz de Deus guarde sua mente a partir de hoje, escreva nos comentários: a paz de Deus guarda minha mente. Talvez uma das maiores lutas silenciosas que você enfrenta seja aquela batalha que ninguém vê. Por fora, você continua sorrindo, trabalhando, conversando normalmente. Mas por dentro,
existe um cansaço mental que poucas pessoas conseguem perceber. Pensamentos repetitivos podem se tornar verdadeiras correntes invisíveis. Você tenta ignorar, tenta distrair a mente, tenta ocupar o tempo. Mas quando o silêncio chega, eles voltam. E é exatamente nesses momentos que Deus se aproxima com mais ternura. Ele não se assusta com a sua luta mental. Ele não se decepciona com suas dúvidas. Pelo contrário, ele se apresenta como o pastor que conduz as águas tranquilas, como aquele que restaura a alma cansada. Mesmo quando sua mente parece um mar agitado, a presença dele continua firme. Talvez você esteja travando batalhas em silêncio há anos. Pensamentos que drenam sua energia, que roubam sua alegria, que enfraquecem sua confiança. Mas hoje o Senhor quer lembrar você de algo poderoso. Você não luta sozinho. O Espírito Santo está com você até nas guerras que ninguém mais vê. E quando você permite que Deus entre nesse lugar secreto da sua mente, Ele começa a reorganizar o que estava confuso, a iluminar o que estava escuro e a fortalecer o que estava fraco. O que parecia impossível de controlar começa a perder força diante da verdade divina. Se você acredita que Deus está lutando com você nas batalhas invisíveis da sua mente, escreva nos comentários: Deus está comigo nessa guerra. Chegou o momento de orarmos. Depois de tudo que refletimos, não podemos simplesmente ouvir e seguir como antes. Agora é hora de entregar, de declarar, de permitir que Deus realmente assuma o controle da nossa mente. Senhor Jesus, Tu conheces cada pensamento que passa por nós. Conheces as dúvidas que escondemos, os medos que disfarçamos, as memórias que ainda doem. Nada te surpreende, nada está oculto diante dos teus olhos. E mesmo assim, o teu amor permanece constante. Hoje nós te entregamos a nossa mente. Entregamos os pensamentos acelerados, as preocupações excessivas, os cenários negativos que criamos, as palavras duras que repetimos contra nós mesmos. Colocamos tudo aos teus pés. Renova-nos, Senhor. Onde houver medo, planta confiança. Onde houver ansiedade, estabelece paz. Onde houver culpa, derrama perdão. Onde houver confusão, traz clareza. Que a nossa mente seja um lugar onde a Tua verdade habite com liberdade. Ensina-nos a levar cativo cada pensamento que não vem de Ti. Dá-nos discernimento para reconhecer a Tua voz acima de qualquer outra. Que a nossa vida interior reflita a fé que declaramos com os lábios. Declaramos que a nossa mente pertence a Cristo. Declaramos que a paz de Deus guarda nossos pensamentos. Declaramos que não viveremos mais presos a mentiras, mas caminharemos firmes na verdade. E se você recebe essa oração como sua, escreva agora nos comentários: Amém. Minha mente é do Senhor.